Vou deixar aqui para os irmãos, em 1 Samuel 16, os irmãos que pudessem colocar de pé, em frente à palavra do Senhor, amém? Até hoje eu falo do Senhor, queria eu estar pregando da mesma forma que eu gosto de cantar, não ficar tão nervoso. Mas assim o pastor Sandro sempre falava comigo, que quando a gente fica nervoso é porque a gente está temendo a Deus, porque quando a gente está falando da palavra dele, não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma, e assim o Senhor tem nos dado graça, amém? Aqueles que acharam não, glória a Deus. Glória! Aleluia! Não se preocupe se de repente errar alguma coisa, porque eu estou no começo da minha vida. Aleluia. Vamos orar, vamos ver. Então diz o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche teu vaso de azeite enche teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o abelemita, porque entre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém o Senhor disse Samuel, porém disse Samuel: como eu irei? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos. Diz: vim para sacrifício ao Senhor. Convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer. Unge-me-ás que não te disser. Fez, pois, Samuel, e diz o Senhor: eu venho a Belém. E então os anciões da cidade saíram ao encontro e tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda. E disse ele: é de paz, Senhor, é de paz. E vim a sacrifício ao Senhor. Santificai-vos e vim comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, e viu Eliabe, e disse: certamente está perante ao Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse Samuel: não atentes para que a sua aparência, e nem para que a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê com o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém disse: tampouco esse tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a este. Disse mais a Samuel a Jessé: acabaram os seus moços? E disse: ainda falta um, que está apacentando as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então ele mandou chamá-lo e falou: entra. E era ruivo e formoso, de semelhante de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este é este mesmo. Aleluia. Irmãos, eu estava estudando em casa, estava vendo um pouco porque Deus tinha rejeitado Saul. Vou ler aqui para os irmãos, porque eu não consegui gravar tudo. Vou ler aqui para os irmãos qual foi o motivo Deus ter rejeitado Saul.
Deus rejeitou a Saul como rei de Israel devido à sua benevolência. Continua-se aos mandamentos de Deus. As principais razões da rejeição de Saul: desobediência, a impotência de Saul. Desobedeceu a Deus, desobedeceu a ordem de Deus para destruir completamente os amalequitas, mas ele poupou o rei de Agag, o melhor do gado, o qual recolheu aos seus diante do Senhor. Irmãos, Deus, quando ele pede para a gente fazer alguma coisa, pede para a gente fazer algo que a gente não faz, qual mesmo quando Deus usa o pastor, que pede sim para você, mesmo que para servir uma água, mesmo que seja para poder limpar um banheiro, que você não faz, Deus não significa desagradar para você. Porque às vezes você faz assim: poxa, por que logo eu? Mas não é assim que o Senhor olha. E eu creio que Saul, ele não só isso, mas com muitas coisas que ele fez também que desagradou o Senhor. Estava adorando idolatria, muitas coisas erradas que Saul estava fazendo, que não agradava o coração de Deus. E nesse momento, quando o Senhor escolheu a Davi, que quando Jessé foi até a casa de quando Samuel foi até a casa de Jessé, não perdoa porque minha cozinha é grande. O Senhor ele falou para Samuel que não via mais Saul como rei. Ele não via mais Saul como rei, por causa da desobediência. Foi então que o Senhor escolheu um dos filhos de Jessé a ser um novo rei. E até quando o Senhor falou para Samuel, que está lá escrito na palavra do Senhor, que ele fosse até a casa de Jessé, porque de lá ele já tinha escolhido um rei. Porque da casa do Senhor de Jessé ele tinha escolhido um rei. E Samuel, ele ficou até um pouco nervoso, né? Com medo, porque quando Saul descobrisse que ele não ia ser mais o rei, ele ia, com certeza, ia para cima de Jessé, ia querer tirar até a vida de Jessé, porque ele não ia fazer mais parte do reinado de Israel. E também, assim, eu me coloco também no lugar dele. Como que a gente vai dar uma notícia dessa para a pessoa que ele não é mais o rei, e a pessoa vai vir com tudo para cima da gente? Aleluia! Mais grande é as promessas do Senhor sobre a nossa vida. Porque o Senhor, ele nos garante, ele nos dá livramento, ele nos guarda a todo instante, ele tem sustentado a nossa casa. E quando ele fala para a gente ir, basta a gente ir adiante, pedir ele proteção, pedir ele sabedoria para que a gente possa lidar com as situações da vida. Glória! E aleluia, Jesus. E Samuel, chegando até a casa de Jessé, e Jessé disse: de paz é a sua vinda. E disse: dê sacrifício ao Senhor. E Jessé e os seus filhos foram sacrificar ao Senhor. Irmãos, o homem, ele vê por fora, vendo essa estatura. Poxa, como o irmão é forte, é esse que vai estar de frente para a obra, é esse que eu quero. Mas o Senhor, ele não olha com o olhar dos olhos, ele olha para o coração, ele olha por dentro, ele olha o que você sabe fazer. Às vezes Deus capacita para fazer algo e assim, as pessoas falam assim: ah não, mas o homem não vai conseguir. Mas o irmão Márcio não vai conseguir, mas o Senhor nos capacita. É Ele que nos dá força. Se hoje eu e você está aqui, é porque Ele nos escolheu. Assim como Ele escolheu a Davi a reinar, a estar reinando em Israel.
Assim como Ele escolheu a Davi também na real, assim Ele também nos escolhe para fazer a obra dele. Eu me pergunto assim, até às vezes eu me pergunto a Deus, por que o Senhor me escolheu antes de estar aqui? Não sei falar muito, gosto muito de louvar, mas na palavra eu estou meio barro, meio tijolo ainda, mas o Senhor está me dando força. Estou mais puxando de orelha, porque o Senhor já tem falado que Ele me quer no profundo, Ele não me quer no raso. Mas muitas das vezes eu corro com medo, assim como Samuel ficou com medo. Assim eu também fico com medo de ver às vezes estar aqui em cima e falar algo de errado. Mas o Senhor está nos garantindo, Ele está nos dando a vitória. Amém. Aleluia. E irmãos, tem lá em Salmo diz: achei Davi, o teu servo, com o santo óleo do jugo. Irmãos, Davi ele estava lá no campo, apacentando ovelha, estava lá desprezado pela família, que ninguém dava nada para Davi. Quando Davi chegou a falar que ele matou, fez várias coisas, todos os irmãos debochou dele, mas o Senhor, Ele colocou Davi naquele lugar ali e preparou Davi. Davi não estava ali em vão, não estava ali em vão. O Senhor estava preparando ele, assim como o Senhor também nos prepara para estar aqui também. Ele também nos prepara. Davi não estava ali passando batido, falando com linguagem de hoje. Davi não estava ali passando batido. O Senhor estava com ele, porque ali no campo ele tinha uma intimidade com o Senhor. É ali que o Senhor falava com ele. É ali que o Senhor estava ensinando ele como que ele ia lidar com aquilo tudo que ele passou. E é assim também com a nossa vida. Irmãos, é gratificante servir a Deus. A gente passa por um momento difícil, passa por situações difíceis, mas o Senhor nos garante. Eu falo por mim mesmo, porque eu já passei por momentos da minha vida que me deu vontade de desistir várias vezes. Mas não adianta a gente querer correr do propósito que Deus tem sobre as nossas vidas. Que uma hora a gente vem na alegria, na dor, na tristeza. Irmãos, não deixa que o Senhor venha te trazer na dor. Venha no amor, venha cantando, venha com alegria, porque é gratificante servir a Deus. Irmãos, é difícil estar com o Senhor. Imagina a gente estando no mundo lá fora, a gente vendo como o mundo está hoje, de cabeça para baixo. O mundo está de cabeça para baixo. E nós temos que ser gratos a Deus todos os dias. Todos os dias nós temos que ser gratos a Deus. Eu falo que você não tem. Eu sei que Deus está trabalhando sobre isso. Mas a minha esposa sempre briga comigo, sempre fala comigo: olha, você tem que ler mais, você tem que estudar mais, você tem que ser grato a Deus mais, pelo que Deus tem feito na sua vida, pelo livramento, por você estar respirando fôlego de vida. Irmãos, é muito bom servir a Deus. Aleluia. Eu sou grato a Deus pela minha casa, pela minha família, pelo meu sustento, por eu estar aqui junto com os irmãos, se alegrando. Irmãos, eu sempre falo, pastor, eu fico triste quando eu não posso vir na igreja, mas eu fico muito mais feliz quando eu estou junto aos irmãos. Irmãos, eu vou encerrar por aqui, porque até o que o Senhor me deu.